E o que está acontecendo entre nós não é os ímpios tripudiando sobre a queda de um gigante, é os próprios crentes tripudiando, se alegrando pela queda de um homem de Deus. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes. Não anuncie isso em Gate, nem o publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Quando caem os gigantes. Essa foi a lamentação de Davi com a morte não só de Jonathan, que era o seu amigo pessoal, amigo íntimo, mas também de Saul, que era o seu perseguidor. Davi ficou profundamente triste com a queda desses dois gigantes de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo aí a queda de um grande homem de Deus. Quando eu vi o pronunciamento dele e vi ali logo na capa, né, na thumb de um vídeo do YouTube dizendo que Paulo Júnior confessa o seu pecado. Paulo Júnior caiu. Eu falei, cara, não é possível. Bom, aí eu fui ouvir o Paulo Júnior e qual foi o pecado dele? Paulo Júnior veio a público pedir perdão, confessando seu pecado, dizer que foi afastado da liderança da igreja por abusos emocionais, atitudes ditatoriais, alguma coisa dessa maneira, e ele pedindo perdão às pessoas que ele machucou, às pessoas que ele magoou, né? Dizendo ele que o conselho se reuniu algumas vezes e o advertiu das suas práticas, né? E ele, como ele mesmo fala, ele não deu ouvidos, ele até quis manipular o conselho e aquela coisa toda, até que chegou o momento de que o conselho o afastou da liderança da igreja. E de acordo com ele no próprio vídeo, ele disse que recebeu isso tranquilamente, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu já ouvi o Paulo Júnior ministrando na cidade de Anápolis, um grande congresso que acontece em Anápolis. Eu falei, cara, esse cara é muito corajoso, porque no contexto ali tinha um cantor americano, tinha uma banda americana lá tocando, e assim, os caras com uma vestimenta pouco convencional, vamos dizer assim, né? E o Paulo Júnior, na hora que pegou o microfone, já entrou de sola nisso. Eu falei, muito corajoso, muito bíblico. Você vai pegar as pregações do Paulo Júnior, é Bíblia o tempo inteiro. Então, é um pregador bíblico, essencialmente bíblico, e muito incisivo, ríspido, né? As pregações do Paulo Júnior são pancadas mesmo. Não sei como é que é o dia a dia de quem está ao lado do Paulo Júnior, mas as mensagens que ele prega, e assim, você nunca viu o Paulo Júnior envolvido com escândalos, seja de âmbito sexual, de âmbito moral, corrupção, essas coisas todas, coisas que a gente vê muito em muitos pastores que estão aí, né? E assim, um cara humilde, um cara simples, pelo que eu vi no dia lá que a gente foi no evento onde ele estava ministrando, que no final do evento, eu fui lá para tirar uma foto com ele, tinha um monte de gente querendo tirar foto com ele, e ele falava assim, cara, eu não sou artista. Aí ele deu um jeitinho e sumiu. Fiquei, poxa, eu vim tirar foto com o cara não quer tirar foto comigo. Na realidade, ele não gostava muito de tirar foto, né? Então, assim, eu vi um cara simples, um cara humilde, um cara que prega a palavra de Deus na sua essência e que não queria tanto, assim, holofortes. Pelo menos é a impressão que nós temos do Paulo Júnior, tá? Então, como disse, eu não sei como é o dia a dia com o Paulo Júnior, não sei como é o dia a dia, como que funciona ali,
O que eu tenho certeza é que Paulo Júnior é um gigante da nossa fé. É um gigante da fé atualmente. E é, um, é muito triste tudo que aconteceu, mas para mim, essa atitude dele só valida tudo aquilo que ele pregou ao longo de todo o seu ministério. Porque um cara vem a público pedir perdão e confessa o pecado que cometeu. E olha só, gente, por favor, tem muitos pastores que estão nos púlpitos das igrejas em adultério, né, pastores traindo suas esposas, envolvidos em corrupção e em muitas outras coisas. A gente viu agora, um tempo atrás, de pastor que estava envolvido em homicídios. Pastores envolvidos em homicídio. Tinha um pastor que ele tomava a igreja dos outros e matava o pastor daquela igreja. Pastores envolvidos em pedofilia. Tem muita coisa, muita coisa. Então, e esses pastores, muitos deles, continuam atuando, continuam nos púlpitos, continuam exercendo suas funções como se nada estivesse acontecendo. Terá um exemplo aí o Tiago Alicerce. O Tiago Alicerce, que durante anos mantinha um caso extraconjugal e só veio pedir perdão depois que o caso veio a público, né? Depois que todo mundo ficou sabendo, e aí o cara vem e pede perdão. É complicado, né? Quando a pessoa só pede perdão depois que descobriram o seu caso. Mas no caso do Paulo Júnior, ele vem pedir perdão por um pecado que, assim, para mim essa atitude é inédita. Eu nunca vi um pastor vir a público pedir perdão e se afastado da liderança por abuso emocional. Ou por traços narcisistas, como alguns já estão colocando aí e tal. Ele era muito autoritário e aquela coisa toda. Eu nunca vi um pastor. Se você já viu isso acontecer, comente aí, por favor, porque eu nunca vi. Eu nunca vi. O que eu vejo muito, o que a gente vê muito, são pastores sendo desmascarados e depois vêm pedir perdão, né? Depois que todo mundo ficou sabendo, depois que já virou público o seu erro, o seu pecado, aí ele vem pedir perdão. Mas um caso como esse do Paulo Júnior, eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, na minha opinião, isso só valida tudo aquilo que ele pregou ao longo de todo o seu ministério. Né? Um homem sério, comprometido e que reconheceu o seu erro. Poderia ter reconhecido antes, como o próprio conselho da igreja havia tentado fazer? Poderia. Mas isso não joga na lata do lixo toda a contribuição que o pastor Paulo Júnior trouxe para o evangelho. Tá? Eu acompanho o pastor Paulo Júnior já há algum tempo. Desde a época que ele ainda ficava naquela indecisão se era calvinista, se era arminiano, se era reformado, se era... Eu não sei se ele já foi pentecostal há um tempo, mas mostrava ali pelo menos carismático, né? E aí eu acredito que pela influência do Paul Washer, né, que ele escuta muito Paul Washer, acho que pela influência do Paul Washer e de alguns outros também, ele se definiu como reformado. Mas independente dessa questão, o Paulo Júnior sempre foi muito centrado nas escrituras. E, assim, as mensagens dele, como já falei, eram bem incisivas, duras em muitas ocasiões, mas era bíblica. E eu vi um vídeo agora, tá até no Fuxico Gospel, de um rapaz que disse que foi discipulado pelo pastor Paulo Júnior por pelo menos 13 anos. 13 anos. E ele vai falando, como que vocês apoiam um homem desse, como que vocês têm um homem desse como exemplo, como que vocês estão aí mandando mensagens de apoio, tarará, aquela coisa toda, vocês não sabem o que ele fez, e ele começa a falar ali algumas coisas que para mim, sinceramente, pessoalmente, é um retrato de uma geração, desculpe lhe dizer, mas uma geração muito milindrada, uma geração muito mimimi. Eu não queria usar esse termo, mas foi.
Uma geração muito mimimi. Uma geração que não quer ser confrontada, uma geração que não quer que o seu pecado seja denunciado, uma geração que quer viver o cristianismo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e se vem alguém, né, pelo menos eu imagino que seja o caso, se vê alguém como o pastor Paulo Júnior, que é exigente, que cobra, que denuncia, que vai em cima mesmo, aí essa turma, não, ele está abusando emocionalmente da minha pessoa. Eu fico imaginando essas pessoas sendo pastoreadas por João Batista. Você imagina essa turma de hoje sendo pastoreada por João Batista? Tá, imagina essa turma de hoje sendo pastoreada por Jesus, sendo discipulada por Jesus. Porque estão pintando esse Jesus legalzinho, né? Esse Jesus permissivo. Mas leia os evangelhos. Veja bem, vamos esmiuçar isso aqui. Se eu chego em qualquer pessoa da igreja e digo assim, ou até funcionários meus, digo assim, pega R$ 1.000 aqui, eu quero que você guarde esses R$ 1.000 para mim. O cara pegou os R$ 1.000, guardou na casa dele. Quando eu volto de viagem, ele vem e traz os R$ 1.000. Fala assim, olha, tá aqui os R$ 1.000 que você me deu para guardar. Tá errado isso? Naturalmente não. Mas aquele cara recebeu os R$ 1.000, guardou os R$ 1.000, devolveu os mesmos R$ 1.000 e ele foi chamado de servo mau e infiel. Nessa geração de hoje, qualquer um iria ficar estarrecido, né? Então, eu não tenho como comprar essa narrativa. Ah, o pastor Paulo Júnior me matou, o pastor Paulo Júnior me machucou, o pastor Paulo Júnior fez... Porque, cara, isso vai ficar meio complicado, porque tem muitas pessoas que elas já são doentes emocionalmente. Elas já têm problemas emocionais, seja em casa por causa dos pais, seja por causa da sua criação, baixa autoestima, entre outras coisas mais, e elas querem projetar no pastor aquilo que elas não encontraram em casa. Ela quer encontrar no pastor aquilo que não encontra no marido, na esposa, né? Então, ela quer projetar que o pastor seja aquele paizão, o psicólogo, e assim, você não vai encontrar, porque talvez a característica daquele pastor seja bem diferente daquele que você está esperando. Quer dizer, o cara ficou 13 anos sendo discipulado pelo pastor Paulo Júnior e agora sai dizendo que o pastor Paulo Júnior é um monstro. Ele pintou um monstro do pastor Paulo Júnior. Mas além disso, eu vejo algumas pessoas quase que tripudiando em cima da queda de um homem dessa envergadura. Quase que tendo, né, um êxtase por causa da queda do Paulo Júnior. O que a gente precisa entender é que quando um homem desse cai, homem ou mulher, dessa importância, dessa envergadura, quando um guerreiro, um gigante desse cai, o exército fica enfraquecido. Cara, o texto que nós lemos aqui, Davi está chorando, está pranteando pela morte de um homem que o perseguia, que queria lhe matar. E ele ainda diz assim, não conte isso para que os ímpios não tripudiem sobre essa morte, para que os ímpios não se alegrem com essa morte. Ele está dizendo que não é para levar essa notícia para que os ímpios não se alegrem por causa da queda de um gigante em Israel. E o que está acontecendo entre nós não é os ímpios tripudiando sobre a queda de um gigante, é os próprios crentes tripudiando, se alegrando pela queda de um homem de Deus. E mais uma vez, a queda do Paulo Júnior é muito diferente de muitos outros que nós temos visto aí. Pastores envolvidos em pedofilia, pastores envolvidos em corrupção, pastores envolvidos em adultério, é muito diferente. Tá? Ah, mas pecado é pecado. Mas ele não está caindo por uma questão moral, por um pecado moral. Bom, pelo menos é o que a gente tem aí. É tudo que a gente tem aí.
Então, cara, eu fui muito abençoado e sou muito abençoado pela vida do pastor Paulo Júnior, pelas pregações, pelos ensinamentos. Escutei, ouvi alguns estudos para obreiro do pastor Paulo Júnior, sensacional. Então, é um momento assim da gente ficar triste, da gente orar e pedir a Deus que esse grande homem, esse gigante da fé retorne com muita força e que cure também as suas próprias feridas,